Olá, eu me chamo Ednelcio Cavacin, sou proprietário da Mamão Brasil, aqui dentro do CEASA de Curitiba. Bom, meu sistema anterior ao ICEASA era bem defasado, né? Ele me aprisionou por muitos anos, me aprisionou de uma maneira que eu era o comprador, eu era o vendedor, eu era a secretária, eu que tirava nota, pedido. Eu falo, né, até pro Alfredo, que eu não conseguia levantar a cabeça para olhar nos olhos do cliente. Estava literalmente aprisionado ali, porque o sistema não me dava essa liberdade e essa confiança de otimizar o serviço. Então, eu fazia tudo. Então, de segunda a domingo, de domingo a domingo aqui trabalhando, eu estava escravo do meu negócio. Estava saturado. E estava com medo, confesso que estava com medo de adquirir o sistema dele, que eu pensei que ia ser mais tarefas para mim. Era essa a minha mentalidade. Eu acreditava que, putz, se eu adquirir esse sistema, o que vai ser de mim, né? Era essa a minha mentalidade. Não só conseguir encontrar, com esse sistema, conseguir encontrar pessoas com total confiança para mim descansar, né? E deixar o sistema trabalhar para mim. Então, tem uma equipe hoje sensacional. Parti ali de 4 funcionários para 40. Então, foi um salto muito grande, graças ao sistema que me ajudou. Consegui ter um controle melhor, né? Até o sistema te ajuda a descobrir pessoas, como que é a performance do teu funcionário, do teu vendedor, da tua secretária. Então você tem um controle muito absoluto. Bom, a implantação, quando o Alfredo falou que tinha um custo de implantação, eu falei, mas custo do quê? Se ele vai receber mensal, né? Essa era a minha mentalidade, acho que deve ser de muitos que têm dúvidas para fazer a contratação. E não era barato, de fato não era barato. Mas quando o Alfredo começou a fazer essa implantação, que deve ter durado aí uma semana, 10 dias, ele tem uma equipe assim que eu vou te falar, cara. Eles ficam ali, muita paciência, cadastrando produto, cadastrando isso e aquilo. Valeu muito a pena esse investimento. Valeu de fato muito a pena, porque ele acompanha passo a passo, teve paciência com a gente. Então, assim, aprendi muita coisa e vi que realmente valeu muito a pena. No começo, a gente se bateu um pouco, né? Porque no sistema anterior a gente tinha muita dificuldade de comunicação com o antigo dono. Uma comunicação muito precária, assim, na hora que a gente mais precisava, só poderia atender a partir das 8 da manhã. Ficava até com vergonha de ligar para o Alfredo madrugada, porque às vezes a gente chegava aqui 4 da manhã e o estoque estava bagunçado, porque a gente não sabia operar ainda o sistema, estava meio que conflito. Então eu ligava para o Alfredo, atendia dormindo, ele já se prontificava, já ligava o computador dele lá, fazia uma conexão remota, já consertava ali. Então, primeiros meses ali foi assim, fui lá, liguei para o Alfredo, mas nunca deixou de me atender. Isso que mais me surpreendeu e foi se ajustando conforme a nossa necessidade. O bacana é que ele foi fazendo o sistema ficar apto a nós, ao que realmente a gente precisava, no entanto, né? Então, até a questão do conferente, né? Ele ajustou isso para a Mamão Brasil, para que fizesse efeito para a gente, que fosse útil. E de fato é. Quando a gente acaba negligenciando alguma entrega, acontece algum erro, foi por negligência de pessoas, não do sistema. Porque o sistema hoje foi implantado justamente para a Mamão Brasil, exclusivamente. Então, por que a implantação demora um pouco, alguns dias e tem um custo? Justamente para isso, para poder ajustar para você. E foi isso que a ICEASA fez para nós. Que só acontece alguma coisa errada se for falha humana, porque do sistema não é. E assim, como a gente trabalha exclusivamente com Mamão, Papaya e Formosa, desde o fechamento de estoque, eu nunca tive isso. Eu não conseguia fechar estoque. E hoje a gente consegue fechar o estoque, a gente consegue ter um controle. Para onde que tá indo? O que tá acontecendo? Por que não tá fechando esse estoque? É muito claro, o sistema é muito funcional. Então, para não ter brecha de roubo, não ter brecha de desvio, não tem como o teu colaborador te trapacear ou se equivocar, porque o sistema é muito otimizado. Ele foi feito exclusivamente para a gente, ele foi feito, desenhado para a nossa necessidade. Para mim definir o CEASA, ele me deu qualidade de vida. Passou uns 3 meses, o Alfredo me adicionou no Instagram, né? Daí ele via minhas postagens lá, tirando férias, viajando, indo pra praia, e ele sempre fazia um comentáriozinho, né? Agora tá podendo, né? E de fato, eu até me emociono com isso porque eu não tinha isso, entendeu? E o ICEASA me proporcionou qualidade de vida. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Hoje, eu continuo sendo o primeiro a chegar porque é um dom meu. Eu vejo que a empresa funciona com o dono olhando e cuidando, de fato. Mas
Se eu precisar ficar 15 dias fora, não muda muita coisa no relatório mensal. Se eu chegar às 4 da manhã e sair às 7, e a equipe toda continuar tocando até meio-dia, 1 hora, a empresa continua girando do mesmo jeito, porque o sistema nos proporciona isso, entendeu? Agora, esse mês, a gente está fazendo uma viagem de família de quase 20 dias, e remotamente eu abro mão, não pego o pedido, porque a gente tem que desligar o telefone e desconectar total, né? E eles se viram aqui, a equipe se vira porque o sistema proporciona isso. E se eu quiser dar uma olhadinha do que está acontecendo aqui, eu tenho isso online, do outro lado do planeta, eu tenho isso online lá. Consigo ver o que eles estão fazendo, qual é o estoque, se eles não estão errando. Claro que eu já peguei confiança, a equipe já sabe do que pode fazer, o que não pode, da onde pode chegar, quanto pode comprar. Então eu descanso, mas se eu precisar dar uma olhadinha lá, é online. O sistema proporciona isso, né? Eu tenho do outro lado do mundo, eu consigo ver o que está acontecendo aqui. Mas assim, o sistema te ajuda a você poder vender mais e entregar. Porque não adianta você vender e não poder entregar a qualidade, entregar no horário que o cliente precisa, né? Então, assim, hoje eu tenho esse potencial graças ao sistema. Eu vendia 150 mil por mês e hoje eu estou vendendo 3 milhões e pouco, né? Uma das ferramentas boas do ICEAS é os relatórios que você consegue puxar semanal, diário, mensal. Então, a gente faz a reunião com a nossa equipe toda quarta-feira e a gente puxa esse relatório para ver se a empresa está errando aqui, acertando ali, para o próximo mês a gente não cometer o mesmo erro. A gente tem essa ferramenta disponível que nos ajuda a ver gráfico, aonde que cidade que está vendendo mais, quem você deixou de vender. Então isso é muito importante para a empresa. Às vezes você acaba deixando de vender para um cliente porque naquele momento você não tem o produto que ele precisava e acaba esquecendo esse cliente. Você puxa no relatório e fala, nossa, estou deixando esse cliente para trás. No momento que você está com a mercadoria própria para ele e você esqueceu dele. E esse relatório te faz lembrar. Um exemplo mais... infinidades ali, né, de oportunidades que você às vezes acaba negligenciando porque o seu sistema não te mostra, você não lembra. Se alguma pessoa aqui do SEAS às vezes está pensando que os valores são muito caros, não consigo pagar isso, não consigo pagar aquilo, às vezes acho o valor da ICEASA meio alto, eu falo que não tenha medo. Confesso que eu no início eu arrisquei, porque eu tava com medo do valor da ICEASA. Assim, putz, vai ficar pesado pra mim pagar. Mas o sistema ficou tão justo pra gente que o valor da mensalidade hoje é simbólico e vale a pena o investimento, vai mudar de vida.